Discípulo só se for raiz, só se tiver as suas vísceras abertas e o seu âmago engatado no chão da verdade do Evangelho, manifesto como prática no cotidiano. O resto é engano, vocês entenderam? É engano. Aquilo que não gera encarnação da verdade é engano. Venha com a cara que vier. Então João diz, olha, desculpa, mas eu vou repetir, como se fosse até uma coisa nova, mas porque a maioria esqueceu tudo, eu só encontro alguns andando nessa verdade, eu vou dizer tudo outra vez, essa basicalidade absurda para ver se eu desperto a memória de vocês para o significado original do mandamento, do Evangelho da obediência. Desse mandamento que nós tivemos desde o princípio, que nunca foi outra coisa, que não sofreu nem sofrerá alteração de nenhuma natureza, que vem do Pai das luzes, em quem não pode haver nem mudança nem sombra de variação. Então é esse Evangelho, é esse mandamento que eu estou pedindo permissão para repetir. E é o que recebemos desde sempre, não tem novidade, é a mesma coisa. A gente só ensina de novo, mas é o novo eterno que está em processo e que tem que ser vivido, praticado e ensinado. E ele diz, ou seja, o mandamento de que nos amemos uns aos outros. E amar não significa ter uma afinidade extraordinária, isso é outra coisa. Isso acontece como decorrência de afinidades de natureza emocional, psíquica, cultural. Isso se chama de gostar e é um fenômeno da nossa horizontalidade em coadunamento emocional, histórico, afetivo. Não é de todo mundo que a gente sai gostando, mas é ao mundo inteiro que a gente deve amar. Porque amor não é gostar, amor é escolher a prática do bem, da verdade, da justiça, sinceramente em favor do outro. É isso que o Novo Testamento chama de amor, é isso que Jesus pratica como amor. Não é romance, nem é afetuosidade fraterna apaixonada. É uma decisão consciente de fé de praticar o bem em verdade, justiça, tolerância, misericórdia, compaixão, em favor de todo outro semelhante. Esse é o mandamento, que nos amemos uns aos outros. Hoje em dia parece que a ordem divina é que nos odiemos uns aos outros. É que nos odiemos de tal maneira que nos façamos mal. Hoje em dia parece que o mandamento é de intolerância, que sejamos intolerantes uns com os outros, que nos desagrademos mutuamente, que tenhamos prazer nas nossas antipatias, caprichos, produto das diferenciações morais, doutrinárias que são criadas não para aproximar os homens, mas para afastá-los, para criar fossos infernosos entre os seres humanos. E vem João e diz, olha, é o mesmo mandamento, não vai mudar. É para ele que nós somos eternamente chamados. O amor do qual eu estou falando é um só, que andemos segundo os mandamentos. E os mandamentos não são muitos, o mandamento é que nos amemos uns aos outros. A pluralidade dos mandamentos é a pluralidade do amor de uns para com os outros. Este mandamento, você vê que ele alterna de mandamentos
para mandamento, é porque é um só. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio mesmo. E a primeira quebra desse mandamento foi Caim contra o seu irmão Abel, porque o mandamento vem desde o princípio. E quando a gente concentra a ideia de princípio em Cristo, nessa regênesis que Jesus encarna e realiza, como diz Paulo, na nova criação do novo homem, da nova criatura em Cristo, então fica mais claro ainda que mandamento é este, que amor é este, que nós temos ouvido acerca dele desde o princípio. Ou seja, o mandamento do amor é que andemos nesse amor. Ai, é tão simples que a gente se torna praticamente indesculpável ao querer nos entregarmos a tantas invenções enlouquecidas, quando o mandamento é um só. E os mandamentos se pluralizam pela sua prática diversa, de um amando a muitos e de muitos amando a outros. Mas é um mandamento, que nos amemos. E o mandamento do mandamento é que andemos, pratiquemos, vivamos esse amor, pelo amor de Deus. O que mais? Em que outra língua isso precisa ser dito, ser falado, ser afirmado, para ser compreendido? Aí prossegue João, no verso 7 da segunda epístola, dizendo: porque são poucos os que andam na verdade, são alguns, mas são muitos os enganadores. Muitos enganadores que têm saído em nome de Jesus pelo mundo afora, pregando o que não é evangelho, a sutileza do engano. Muitos enganadores enganando a muitos outros ainda mais, os quais não confessam a Jesus vindo em carne. Isso era especificamente uma alusão a um ramo da filosofia gnóstica que afirmava que Jesus era só uma aparência entre os humanos, mas ele não era uma encarnação. Isso do ponto de vista imediato é do que Jesus está tratando, é o João está tratando, mas do ponto de vista do princípio, o que ele está ensinando é que tudo aquilo que não se torna encarnação é engano. Assim como o evangelho, que tem que ser objeto de um caminhar nele, de encarnação dele. Amarmos-nos uns aos outros, que significa encarnação dessa prática andando em amor. E aí ele diz: os enganadores são esses que saem proclamando o que não é verdade e nem vivendo coisa alguma da verdade, inventando moveres e construções e filosofias e modais e modelos e novas ondas do espírito, que chamam isso do que queiram e do que querem, os seus enganos. Mas é engano, porque não tem nada a ver com a encarnação de Cristo, não tem a ver com o Jesus encarnado e não tem a ver com a encarnação do Evangelho de Cristo na prática da vida. E se não houver essa encarnação, se Cristo não encarnou, a verdade nunca se fez verdade. E se Cristo nunca encarnou, não existe a menor possibilidade de que eu encarne a verdade que Jesus é. Portanto, tudo é engano. Tudo não passa apenas de construção fantasiosa para distrair as mentes, que parece que, tanto mais quanto o Evangelho se torne simples, mais elas dificultam a apreensão e a compreensão de tamanha simplicidade. E João diz: acautelai-vos, tomem cuidado.
Acautelai-vos para não perderdes. Olha aqui, presta atenção. Não sai daí não. Não saia daí não. Acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço em favor de vocês. João já está velho aqui, entre 80 e 90 anos de idade, num tempo em que as pessoas não viviam tanto. Os apóstolos todos já tinham morrido morte violenta. Pedro eventualmente crucificado de cabeça para baixo e Paulo decapitado. Isso já tinha quase 40 anos. E ele está só. E dizendo essa palavra, acautelai-vos. Vejam no que vocês creem. Vejam a quem vocês seguem. Vejam o que vocês chamam de palavra, de doutrina, de verdade, porque a verdade só é verdade quando praticada em amor, porque o mandamento é amor. Por isso, cautela, abram bem, muito bem os olhos, para não perderdes. Para não perderdes, João lá quer saber de predestinação de eleitos. Ele não está discutindo, como eu disse antes, a fimose dos anjos. Ele é prático, ele é objetivo, ele é pragmático. O mandamento é amor. Ele só se revela verdadeiro pela prática. E vocês sabem de que amor eu estou falando. É aquele que Jesus encarnou. Tomem cuidado, porque tem mais enganadores do que gente verdadeira andando por aí e fazendo isso em nome de Jesus. Por isso, cautela, abram os olhos para não perderdes. Para não perderdes. Ele chama a gente ao exercício das faculdades mentais, psicológicas e espirituais. Não doutrina esse chamado, não compra essa briga de livre-arbítrio e predestinação e soberania, não. Ele só diz isso, acautelai-vos, como Jesus, foi o que ele ouviu Jesus dizer. Ele não ouviu Jesus dizer, vós que sois eleitos, acautelai-vos. Não, acautelai-vos todos, os que estejam ouvindo e porventura crendo nessa palavra, acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. No caso dele, ele está ali desde novinho, de 20 e poucos anos de idade, agora está com quase 90, se esfolando, matando, dizendo, repetindo. Agora exilado numa ilha deserta, angustiado, sem ninguém, sem notícia de nada, tentando fazer contato. Antes de ser exilado, provavelmente essa carta tenha sido escrita no tempo em que ele ainda morava entre Éfeso e Mileto, onde ainda tinha a chance de escrever, já estava velho demais para ir. E ele diz na terceira epístola que até as cartas que ele estava mandando tinha um tal de Diótrefes lá na igreja, terceira epístola, verso 9, que gostava de exercer a primazia, de ser o primaz entre eles e não nos dá acolhida a João. Nem as cartas dele são lidas e ele não é acolhido. Ele fundou isso tudo naquela região junto com Paulo, Apolo e outros em sequência, mas agora, anos depois, tem um tal de Diótrefes que não lhe dá acolhida no lugar que ele pariu. Vocês vejam como a loucura da prática, daquilo que vai se tornando religião, se torna a pior inimiga do Evangelho, puro e simples do amor de Deus. Por isso ele diz, acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço. Mas exerça essa cautela para receberdes com
completo galardão, completo, para vocês não se mutilarem no processo. E fiquem sabendo, todo aquele que ultrapassa a palavra de Cristo, o ensino do Evangelho, e que nele não permanece, nesse ensino, nessa palavra que vocês têm ouvido de mim, não tem Deus. Pode ter trilhões de doutrinações, não tem Deus. O que permanece na palavra, no Evangelho, no ensino, esse tem o Pai, tem o Pai. Se obedecer à prática do amor, se viver o mandamento como amor que se manifesta em fé efetiva, batizada todo dia na prática simples desse amor, que não é romantismo, é consciência, é decisão, é atitude, é escolha. Todo aquele que toma essa decisão permanece na palavra de Deus. E esse tem o Pai, bem como o Filho, ou seja, ele é uma trindade ambulante. O Espírito Santo o habita, por isso ele tem prazer na obediência da verdade. E quem tem esse prazer na prática da verdade, que se manifesta como amor em fé, João diz, esse manifesta o fruto de que tem o Pai. Deus amou e o Filho dele ama. E tem o Filho, que é aquele que se entregou por amor, para resgate de muitos, para resgate de nós todos. Pelo amor de Deus, meus amigos e amigas queridos, esse é o Evangelho. Vocês esqueceram de que esse é o Evangelho e só isso é o Evangelho. E o que passar disso é doutrina dos enganadores que andam por aí, surrupiando o dinheiro de vocês, crescendo em cima do esforço, das devoções ignorantes da maioria e usando vocês como cédula, capital político, para fazerem grandes negociações com os Césares contemporâneos, com os Calígulas, com os Neros, nos dias de João, com os Domicianos do pedaço, pervertendo a palavra simples que nasceu na manjedoura e fazendo dela um caleidoscópio de mentiras e de pontos de vistas que só perturbam o entendimento e a compreensão simples que leva à prática obediente do Evangelho como amor no trato humano. Pelo amor de Deus, ninguém aqui me vendo pode dizer que não entendeu o Evangelho. Ele está dito, ele está explicado e não há subterfúgios. Senhor Jesus, eu peço que essa palavra rasgue o nosso entendimento blindado, quebre as carapaças, os cascos que evitam, que se interpõem entre a tua palavra falada e o coração, involucrado por densos véus que impedem a percepção. Por favor, salva aqueles que encasquetaram com a mentira como se fosse verdade, que tomaram compromissos de torcedores alienados em favor daquilo que seja engano. Ajuda-nos a termos não só alguns, mas muitos compreendendo e entendendo. E eu peço que o Espírito Santo traga essa luz milagrosa agora, em nome de Jesus. Amém.